Olá, amigos. Vamos agora à questão número 11, do ITA de 2023. Ela diz assim: quando um arranjo experimental representado na figura, em que um ímã pode se movimentar ao longo das retas AB e a linha B', sempre com velocidade constante, com V muito menor que a velocidade da luz, né? Quando ele fala que V é muito menor, é menor e menor que C, é que ele é muito menor que a velocidade da luz, tá? Uma espira retangular de autoindutância desprezível é posicionada perpendicularmente a AB pelo centro da espira. Pelo ponto P passam as retas AB e a linha B'. A corrente elétrica na espira observada, desde a perspectiva de um observador no ponto A, é positiva por convenção se estiver no sentido horário. O polo norte do ímã sempre aponta para A ou para a linha. A respeito da situação física descrita, são feitas as seguintes afirmações. 1. Quando o ímã se desloca de A para P, a corrente na espira é negativa. 2. No momento em que o centro do ímã passa pelo ponto P, a corrente na espira é zero. 3. Durante a passagem do ímã de A para B, haverá 2 picos de corrente medidos. 4. Quando o ímã passa por A', B', a corrente máxima na espira é maior do que a corrente máxima quando o ímã passa por AB. Das afirmativas 1 a 4, acima destacadas, estão corretas. Então, amigos, olha só. Vamos verificar a primeira alternativa, porque ele fala assim, ó, quando o ímã se desloca de A para P, a corrente na espira é negativa. Repare que ele está dizendo para você que existe um observador aqui, ó, olhando a partir de quem? De A. Então existe uma pessoa aqui, ó, um ser humaninho aqui, ó, olhando para cá, ó, certo? Vou fazer até uma setinha olhando nesse sentido aqui, certo? E ele quer saber se a corrente é negativa quando o ímã estiver indo de A para P. Repare que aqui está o polo norte e aqui está o polo sul. E nós aprendemos que as linhas de campo elas saem sempre do polo norte e chegam sempre no polo sul. E se você está aproximando esse ímã da espira, vou tentar fazer um desenho aqui fora para ficar mais fácil, né, para a gente poder enxergar melhor. Inclusive eu vou fechar essa espira para a gente poder ver direitinho, né? Aí eu vou tentar fazer uma figura tridimensional, tá? Para ficar mais fácil de você enxergar. Aqui acho que ficou legal, ó. Dá uma olhada, né? E o ímã está chegando por aqui. Aqui está o polo sul do ímã. E aqui está o polo norte, né? Você repara que essas linhas que estão chegando, elas estão passando por dentro da espira. Ó, repara que as linhas estão chegando aqui, ó. Elas estão passando por dentro da espira. Se o ímã está se deslocando para a direita, melhor, para a esquerda, né? Essa quantidade de linhas, né, vão aumentar dentro da espira. Imagina que você tenha uma quantidade de linhas aqui do lado de fora. Elas vão aumentar para dentro da espira. E aí, como elas estão saindo, elas estão vindo daqui, ó, da esquerda para a direita, na espira, significa que você vai ter que botar linhas opostas para compensar esse campo magnético. Isso quer dizer que se você fizer novamente o desenho da espira, né, com as linhas que vão ter que compensar isso pela lei de Lenz, significa que essa quantidade de linhas elas vão ter que estar nesse sentido, entrando por dentro da espira, indo da direita para a esquerda, certo? Essas são chamadas de campo magnético induzido. E esse campo magnético induzido vão gerar uma corrente induzida através da regra da mão direita. A regra da mão direita diz que na palma da mão você tem o B e no sentido do dedão você tem o I. Então, se você fizer
o tapa indo na direção do campo magnético, o sentido da corrente elétrica induzida vai ser esse aqui, ó, que eu estou fazendo aqui para você, ó, certo? Que no caso de uma pessoa olhando, aqui está a corrente induzida, tá? Induzida. Uma pessoa olhando, como eu falei para vocês, olhando daqui, ó, desse ponto, né? De vista. Aqui está o olho da pessoa, né? Ela olhando para cá, ela vai ver isso girar no sentido horário. Ah, tá. E se a corrente está no sentido horário, dito na questão, sentido horário é o sentido positivo, não o sentido negativo, como ele está dizendo para você. Logo, esse item é falso. Ok? Bom, vamos lá. No momento número 2, no momento em que o centro do ímã passa pelo ponto P, a corrente elétrica na espira é zero. Então, quando o centro do ímã passa pelo ponto P, senhores, realmente não há variação do campo magnético. E se não há variação do campo magnético, significa que o item 2 é um item verdadeiro, certo? Então, eu já posso dizer que esse aqui é verdade. Ok? Já no item 3, ele diz assim, ó, durante a passagem do ímã de A para B, haverá 2 picos de corrente medidos? Sim, vai ter uma corrente grande, maior no ponto A, aí ela zera no ponto P e depois ela volta a ser maior no ponto B, certo? Se você fizesse, por exemplo, né, um gráfico do campo da corrente elétrica induzida em função de quem? Do tempo, você teria um gráfico mais ou menos assim, ó. Um ponto onde ele teria o quê? Corrente máxima. Aí aqui, ó, ele teria, logicamente, uma corrente nula, que é quando ele passa exatamente no ponto P, e depois uma corrente máxima de novo aqui nesse ponto. Então esses pontos seriam, por exemplo, os pontos A e B, e aqui, ó, embaixo esse ponto P, certo? Então você teria 2 pontos de pico, tá? Nesse caso aí. Número 3, durante a passagem... Ah, tá. Ok, essa é a letra número 3, né? Então essa é verdadeira. A número 4, quando o ímã passa por A', B', a corrente máxima na espira é maior do que a corrente máxima quando um ímã passa por AB. Então, repare que quando o ímã está inclinado desse jeito, o fluxo magnético não é um fluxo magnético máximo. Ele só é máximo quando o vetor, né, no caso o vetor campo magnético, ele está entrando justamente perpendicular a essas linhas. Até porque para o cálculo do fluxo magnético, né, lembrando, fluxo magnético é BA cosseno de θ, certo? Se você pensar que esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo formado entre as linhas de campo e a linha perpendicular, aqui, ó, entre a linha perpendicular à espira é o tal do ângulo θ, o que acontece? O cosseno de θ vai ser sempre um valor menor do que 1, hein? Um valor menor que 1, meu amigo, vai causar um fluxo magnético, uma variação de fluxo menor, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai ter justamente um campo magnético menor e uma corrente induzida menor, não uma corrente induzida maior. Então, essa número 4, ela é falsa. Então, as verdadeiras, senhores, são as de número 2 e número 3. O nosso gabarito só pode ser a letra B, ok? Um grande abraço, amigos, e até a próxima questão, senhores.